Olá, sou a psicóloga Shana Julia Conzatti. Este vídeo encerra uma série de 3 conversas sobre autismo em mulheres adultas. Hoje vamos falar sobre o que acontece depois. Como é a terapia, cuidado e como seguir com mais gentileza consigo mesmo. Depois da descoberta do autismo, muitas pessoas descrevem como sendo difícil colocar em palavras. Não é só alívio, não é só medo, não é só cansaço. É tudo isso junto. Alívio por finalmente entender, por perceber que havia um nome para aquilo que sempre pareceu confuso. Medo do que essa descoberta significa para o futuro. E um cansaço antigo, profundo, como se o corpo dissesse em silêncio: agora que você sabe, eu posso parar de segurar tudo sozinho. Quase sempre surge uma pergunta silenciosa: e agora? Porque o diagnóstico não apaga as dificuldades, não apaga a sensibilidade sensorial, não apaga o cansaço social, não apaga a sobrecarga de viver em um mundo que continua exigindo adaptação o tempo todo. Mas ele muda algo essencial, muda a forma como você se relaciona com tudo isso. Voltando à metáfora das caixas, quando o diagnóstico chega, é como se alguém tivesse aberto todas elas ao mesmo tempo. Caixas antigas, caixas esquecidas, caixa que você empurrou para o fundo porque precisava funcionar. Dentro delas há de tudo, memórias que agora fazem sentido, emoções que nunca tiveram espaço para existir, histórias que você contou para si mesma, tentando explicar por que tudo parecia tão difícil. A terapia não entra como alguém que chega apressado para fechar essas caixas. Ela entra como um espaço onde você pode sentar no chão, ao lado delas, e abrir uma por uma no seu tempo. E aqui é importante dizer algo com clareza. Terapia para autismo adulto, especialmente no nível 1, não é sobre consertar você, não é sobre apagar traços, não é sobre ensinar a parecer menos autista. As abordagens mais consistentes, como a terapia cognitiva comportamental adaptada e as terapias de terceira onda e a intervenção baseada em esquemas, das quais eu uso, partem de um princípio diferente: reduzir sofrimento, aumentar compreensão e ampliar escolhas possíveis na vida cotidiana. Na prática terapêutica, isso aparece em coisas muito concretas. Como, por exemplo, você começa a perceber que aquele colapso depois de um dia aparentemente normal não era exagero, era acúmulo. Era um corpo que passou horas filtrando sons, luzes, cheiros, expectativas sociais, microdecisões, leituras constantes do ambiente. E por isso se sobrecarregou. Você começa a entender que aquela dificuldade interna, quando os planos mudam, não é imaturidade, não é rigidez de caráter, é necessidade de previsibilidade para que o sistema nervoso se sinta seguro. Que aquele silêncio às vezes não é afastamento emocional, é processamento, é o tempo que somente precisa para organizar o que foi vivido. A terapia cognitiva comportamental, quando bem aplicada ao autismo adulto, não funciona como um manual de comportamento social correto. Ela ajuda a identificar padrões que aumentam o sofrimento e a construir alternativas mais gentis e viáveis. Não para forçar disposições sem critérios, mas para pensar, por exemplo, como organizar o dia para gastar menos energia? Como lidar com tarefas do cotidiano sem entrar em colapso? Como se preparar para situações difíceis ou decidir evitá-las sem culpa? As abordagens de terceira onda trazem algo ainda mais profundo, a ideia de parar de lutar contra a experiência interna. Não é sobre eliminar desconforto a qualquer custo, é sobre reconhecer: isso é difícil para mim e eu posso cuidar disso. Em vez de brigar com a sensibilidade, aprender a respeitá-la. Em vez de se violentar tentando ultrapassar limites, aprender a identificá-los antes do esgotamento. E talvez um dos pontos mais transformadores da terapia seja o autoconhecimento. Porque quando você começa a se entender melhor, algo muda na forma como você se posiciona no mundo. Você passa a conseguir colocar limites com mais clareza. Não como defesa agressiva, mas com explicações honestas. Você começa a conseguir dizer: isso é difícil para mim, eu preciso de mais tempo. Desse jeito eu não consigo, sem sentir que precisa se justificar excessivamente ou pedir desculpa por existir. A terapia também ajuda a diferenciar coisas que antes vinham todas misturadas. O que é limite real, o que é medo aprendido, o que é dor antiga, o que é expectativa externa que nunca foi sua.
Muitas pessoas autistas passam a vida inteira acreditando que força era aguentar, ultrapassar o próprio limite, se adaptar mais um pouco, ceder mais uma vez. Na terapia, essa ideia começa a se desfazer. Você aprende que força também é parar, é respeitar o próprio ritmo, é construir uma vida que caiba em você, e não o contrário. Isso não significa que as dificuldades apareçam. Elas continuam existindo, mas deixam de ser vividas como falhas pessoais. Você começa a caminhar com mais consciência, mais gentileza, menos violência interna. E é importante dizer, o objetivo da terapia não é criar dependência, é exatamente o oposto. É ajudar você a se conhecer o suficiente para seguir sozinha, com mais clareza, mais recursos, mais confiança em si. Você já caminhou muito até aqui, mesmo sem mapa, mesmo carregando caixas que nem sabia que existiam. A terapia não muda quem você é, mas pode tornar o caminho mais leve, mais habitável, mais seu. Você não precisa se consertar, talvez só precise se compreender. E a partir disso escolher, com mais liberdade e menos sofrimento, como quer viver. E se ouvir tudo isso, algo em você reconhece esse caminho, talvez seja importante dizer uma coisa com clareza. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Buscar ajuda não significa que você esteja pior do que deveria, nem que o diagnóstico seja um problema a ser resolvido. Às vezes, significa apenas que você quer entender melhor quem você é, o que mudou com essa descoberta, e como seguir daqui para frente com menos sofrimento. A terapia pode ser um espaço para isso, não como uma obrigação, não como um passo automático depois do diagnóstico, mas como um lugar de conversa, de escuta e de organização interna. Se você sentir que precisa de um espaço para falar sobre esse novo diagnóstico, para entender se ele faz sentido para você, para olhar com calma para as questões de sua vida, seus limites, suas escolhas, suas relações, a terapia pode ajudar. Não no sentido de ter todas as respostas, mas no sentido de caminhar junto por um tempo, para entender o que você precisa agora, o que faz sentido trabalhar, e se a terapia é de fato o melhor recurso nesse momento de sua vida. Mesmo que seja só para esclarecer, mesmo que seja só para organizar pensamentos, mesmo que seja só para entender melhor o que mudou depois dessa descoberta. Procurar ajuda também é um gesto de cuidado, e cuidado não precisa ser urgente, dramático e definitivo. Ele pode começar devagar, com uma conversa, com curiosidade, com respeito ao seu tempo. Se isso faz sentido para você e você deseja ajuda, as informações para entrar em contato comigo estão na descrição. Obrigada por assistir. Nos vemos no próximo.